TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O doce ou não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam, colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam, colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma
câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial e cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso obviamente gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial e cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso obviamente gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Piores pedidos de casamento. Um homem resolveu pedir a mão da namorada no avião, esperando ela ajoelhado na porta do banheiro. Até que isso aconteceu. Essa pessoa tinha um trabalho, apenas filmar o pedido de casamento. Esse cara fingiu que o helicóptero tava caindo pra pedir a mão da namorada. Not getting any response out of the controls here. Can you grab the checklist on the side? Sorry, babe. Just don't panic. Verify flight ring is engaged. Got it? Will the pilot in command love the passenger forever? Check. Will you marry the pilot in command? Pelo menos ela ficou feliz. Mas esse foi pior. Ele se fingiu de morto pra pedir a mão da namorada. Só que a mulher ficou em choque e deu muito errado. Eu falaria não. Já esse fez um pedido na praia. Só que eles se empolgaram e derrubaram o anel na areia. E ele teve que botar a noiva pra caçar. Como a namorada desse cara adorava a Disney, ele subiu num palco pra pedir ela em casamento no meio do parque. Só que um funcionário correu e tirou o anel da mão deles e expulsou eles do lugar.
Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, se inscreve. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem e dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem e dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem e dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem e dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram. Mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram. Mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão.